Feliz sábado a todos. Que a graça e a paz de Cristo, nosso Senhor, que a inspiração do seu Espírito esteja sobre a sua igreja, que nós possamos compreender corretamente a palavra de Deus e possamos receber mais luz acerca desse tema tão importante que é o quarto mandamento da lei de Deus, né? O mandamento do sábado. O mandamento do sábado ele é, na verdade, muito mais profundo até do que a compreensão que a gente tem hoje, que já é mais profundo do que aquela que a gente tinha lá no começo, quando a gente aceitou a mensagem, né? E esse tema, sempre que a gente vai estudar ele vai crescendo, vai se aprofundando. Então, não adianta a gente querer abusar o assunto do sábado, porque toda vez que a gente estuda, tem um detalhezinho para a gente entender. E como eu sempre menciono para os irmãos, é importante que a gente examine a palavra de Deus, os testemunhos dados a Elevate e os escritos dos pioneiros. Porque hoje nós estudamos esse assunto com base, por exemplo, na Bíblia, os escritos dos profetas, os testemunhos e os estudos que os pioneiros adventistas fizeram. Foram homens que foram cavar fundo para encontrar essa verdade de fato. E nós hoje em dia temos os escritos dele já explicando esse caminho, explicando esse tema para a nossa compreensão. Tá? Então é sempre bom a gente ir atrás, pesquisar na internet, tem PDFs para a gente estudar sobre os escritos dos pioneiros, em especial acerca do sábado. E o sábado, de fato, é o dia de descanso. Não é um. Não é o sábado, é um dia e o domingo é outro. O sábado é o dia de descanso. Só que ele é muito mais do que um descanso físico. O propósito do sábado não é dormir. Passa o dia todo dormir. O propósito do sábado não é simplesmente descanso do corpo. E nem só descanso da mente. Não estou dizendo que não tenha isso. Mas é principalmente, acima de tudo, descanso espiritual. Alguns dizem assim, os adventistas do sétimo dia, eles tentam se justificar pela lei ao guardar o sábado. Não, é justamente o contrário. Aqueles que guardam o sábado, eles buscam a justificação pela fé. É totalmente o inverso. As pessoas distorcem pelas escrituras, que elas dizem que quem guarda o sábado tem que se salvar pelas obras na lei. Não. Quem guarda o sábado, ele está mostrando que ele confia tanto em Deus, que ele diz, tem um dia na semana aqui que eu deixo de lado o meu trabalho secular e mesmo assim o Senhor me mantém. Vou colocar aqui como exemplo aqui o irmão Francisco Montou, que tem trabalho semana todinha, né? Sábado vocês trabalham para poder ter o que comer. Mas não come bem jeito. Gente, justificação pela fé. Você está tendo tanta fé em Deus que você diz, hoje eu paro e mesmo assim o Senhor vai me manter. Já os demais dizem, não, eu não posso parar não, se eu parar eu morro de fome. Isso aí é justificação pelas obras. Ele só come, ele só se mantém se ele trabalhar, se ele fizer com as mãos dele. Se ele deixar nas mãos de Deus, ele acredita que ele morre de fome, que ele vai definir. Então, o sábado é o dia de descanso. Acima de tudo, espiritual que Deus nos deu. É uma lição. Toda semana nós temos uma lição de Deus. Toda semana o Senhor diz, eu cuido de vocês. Toda semana o Senhor está falando isso para a gente. Amém. Glória a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 8. O quarto mandamento da lei de Deus. Nós já conhecemos muito bem, mas repetindo para mim. Todo mundo aqui, quando vai aprender alguma coisa, só aprendeu porque repetiu. Irmão Francisco, quando o senhor começou a trabalhar com fogo, a primeira vez, o senhor sabia como é que fazia? Não, né? Hoje sabe, né? De tanto repetir, você aprende. É igual cozinhar. Cozinhar, você pede para a moça fazer uma comida a primeira vez, ou vai sair papo, vai queimar, vai acontecer alguma coisa, vai sem sal, vai com sal demais, né? Mas de tanto repetir, uma hora ele disse, é assim. Agora eu entendi. É a repetição. Eu vejo gente dizendo assim, não, de novo esse assunto, depois pega esse assunto e vai pregar para alguém. Não. É tão fácil.
Repetir, a repetição faz a gente lembrar. Êxodo 20, versículo 8. Diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Para fazer o santo para nós, porque santo ele já é. Mas talvez ele não está sendo santo para nós. Talvez para nós ele está sendo um dia comum, um dia igual ao outro dia da semana. E o lembra-te, a gente sempre menciona, lembra-te, o povo Israel tinha esquecido da vara do sábado. Diante da idolatria lá do Egito, 430 anos lá dentro. Idolatria para todo lado. E não tinha chance não, negócio de guardar sábado. Faraó que negócio de guardar sábado vai apanhando, né? Com chicote. E o pessoal vai se corrompendo, vai esquecendo isso aí. Lembra-te. Lembra-te, porque tu esqueceu. Mas como se esqueceu, irmão? Já tinha esse mandamento. Não tinha tábua de pedra não. Realmente não tinha. Mas o mandamento já tinha. Aí você disse, não tinha. Quer uma prova? Como tinha? Deus deu as tábuas de pedra no Monte Sinai, certo? Então, antes do Monte Sinai, tinha a lei de Deus em tábua de pedra visível para o homem ver? Não. Mas antes do Sinai, o pessoal morreu? E morte? É salário do? O que é pecado? Transgressão da lei. Gente, como é que morria se não tinha lei? Tem um negócio errado, entendeu? Se morria, é porque tinha pecado no meio. Se tinha pecado no meio, é porque tinha transgressão de lei. Se tinha transgressão de lei, é porque tinha lei. Né? É a lógica. Senão não era para ninguém morrer, não tinha lei. Para todo mundo ficar vivo. Adão morreu primeiro. Transgressão da lei de Deus. Deus mandou desobedecer. E o sábado também era um mandamento. Só que Deus deu esse mandamento, ele dava para Adão e Eva aqui falando. Quando Deus descansa no sétimo dia da semana da criação, ele já está dando um mandamento para eles, o mandamento do exemplo. Quando o pai faz uma coisa dentro de casa, ele naturalmente está dando exemplo para o filho. É igual aquele coisa que sem exemplo bom. Né? Porque ele está dando um exemplo, ele pode não falar, mas aquilo que quando ele está fazendo, o filho diz, eu vou copiar isso aí. E geralmente copia bem ruim. Mas ele olha, aqui tem um exemplo. Aqui inclusive fala por preceito e exemplo. É os dois, não é só um ou outro. Não é só falar e deixar o exemplo de fora, ou só exemplo e não falar. É os dois. Por que o último ponto é o sábado? Porque o povo se esqueceu. O Senhor havia dito no mandamento, lembre-te. Então, desde o começo, a tendência do povo é desviar-se. Então, a lei já existia, mas foi necessário que essa lei fosse escrita. E escrita com o dedo de Deus. E ainda assim, sendo escrita com o dedo de Deus, o homem tornou ainda esquecer-se. Quando a palavra de Deus diz lembra-te, é porque o povo havia esquecido. E nesses últimos dias, nessa última geração que é a nossa, esse sábado vai estar esquecido também. Mas ele continua dizendo, lembra-te. E um remanescente vai lembrar. Porque é exatamente o ponto do litígio. Vai haver uma disputa aí. Entre o selo de Deus e o selo de Satanás, da besta. O selo de Deus por meio de Cristo Jesus. O de Satanás por meio da besta. Então, quando diz lembra-te, é porque realmente precisamos lembrar. Às vezes nós achamos que guardamos o sábado. Mas nós ainda estamos precisando de lembrar da maneira correta que estamos guardando. Esse é o sinal entre Deus e o seu povo. E é aí onde vai haver o desfecho da história da humanidade. Para que eles lembrem do verdadeiro Criador. Porque o Criador verdadeiro é aquele que fez os céus e a terra, o tudo, em 6 dias e deu o 7º. Para que as pessoas guardassem. Como elas esqueceram, devem lembrar. E a última mensagem para que eles lembrem
Vocês lembram qual é essa mensagem? De Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Ele criou, mas por causa do desvio do homem, por causa da transgressão da lei de Deus, ele vai julgar segundo essa lei. E esse é um dos mandamentos, o único mandamento do decálogo que identifica o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então vem a primeira mensagem: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorar é aquele que fez os céus e a terra. E quem foi que fez os céus e a terra? Esse que Deus sabe. Então, de qualquer forma, é uma mensagem para que a gente lembre do verdadeiro Criador, lembrando do sábado. Esse é o ponto desses últimos momentos da história da Terra, onde eles vão levantar algo contra esse dia santo, colocando em seu lugar um outro dia que não tem as credenciais divinas. E aí onde nós devemos despertar para lembrar direitinho, conforme diz o mandamento, para que eu lembre do verdadeiro Criador, que o deu esse dia como um sinal entre ele e nós. Interessante que nas religiões do mandamento, porque que só o sábado Deus aboliu os outros mandamentos não foi abolido, né? Não dá para entender, porque se foi abolido o sábado na cruz, então os outros também seria abolido, né? Porque é um conjunto, né? Uma sequência dos outros. Uma mensagem, você vai puxar outra. Essa mensagem da primeira, mensagem velha, ela é específica, levando para identificar o Criador. Mas uma segunda mensagem, ela vem após a primeira. Que é exatamente dizendo que caiu Babilônia. Ou seja, ela não vai ficar a vida toda transgredindo o sábado e simplesmente ficar por isso mesmo, não. Ela vai cair, vai ser demonstrada que ela está em confusão e que as igrejas que caíram também beberam do mesmo vinho, estão também caídas, e agora existe um povo clamando em alta voz e não se detém. E dizendo a verdade como ela é em Cristo Jesus. Apontando todos os falsos deuses que tiveram. Apontando todo e qualquer sinal de que não é aquele entre Deus e seu povo. E depois de uma segunda mensagem, caiu Babilônia, ainda vem uma terceira dizendo: se alguém guardar o domingo, se alguém adorar a besta, e se atrever a guardar o domingo, é como se dissesse: eu, o Criador, o que Deus sabe para vocês, vou derramar praga em vocês. E isso tudo, esse remanescente que vão estar lembrando do sábado, vão estar dando essa mensagem da parte de Deus, e vai estar dando o recado: se alguém guardar o domingo, recebe as pragas. E aquele outro anjo de Apocalipse 18 se une, dando poder e força para as mensagens que vêm sendo pregadas. Primeiro, segundo, terceiro anjo, em especial ao segundo anjo, a mensagem do Apocalipse 18, aquele anjo que com seu poder ilumina toda a terra, une-se com o segundo anjo. Qual é a mensagem do segundo anjo? Caiu Babilônia. E aí vem com adicionais reprovações, mensagens duras, e dizendo: sai daí. Caiu Babilônia, segundo anjo diz isso, e agora vem: caiu, e se caiu, tu que é meu povo, sai daí. Lembra do sábado agora? Vem: sai daí, porque aí são guardadores do domingo, são adoradores da besta, vocês são o meu povo, então sai. Vem com uma mensagem que parece que é uma só mesmo. Por isso que é dita: mensagem do terceiro anjo. A mensagem do primeiro, a mensagem do segundo, a mensagem do terceiro, parece uma só mensagem.
Tem hora que parece confundir. Qual é a mensagem? Primeiro, segundo, terceiro. Mas essa é exatamente a mensagem do primeiro ano. Que podemos dizer é a mensagem do terceiro ano também. E que todos que ouvirem essa voz, dessa mensagem, desse mensageiro, serão salvos. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, lembra-te do dia do sábado para santificar. A expressão santificar, ela significa separar. É algo que não está misturado com os outros dias. O dia do sábado, eu até mencionei aqui no outro culto, a nomenclatura dos dias da semana para o povo hebreu, o povo que fala hebraico, né? O povo judeu, ela é diferenciada. Alguns dizem assim, não, mas descanso pode ser qualquer dia da semana. E muitos vão invocar essa questão. Não, o sétimo dia da semana pode ser qualquer dia da semana. Descanso pode ser segunda-feira, dependendo do dia que começa. Só que lá no calendário dos judeus, os nomes dos dias da semana, eles já são designados para identificar o sétimo dia, como dia de descanso. O sétimo dia da semana original da criação. E é um ciclo que ele não termina. Desde que o Senhor começou a criação lá no primeiro dia da semana, lá da criação, ele é um ciclo que nunca acaba. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí não vai 8. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ciclo de semana. Sempre assim, nunca parou. O do mês, o nosso calendário aqui, por exemplo, tem mês que é ano bissexto, é 29. Né? Em fevereiro, tem fevereiro que é 28. Tem um mês que é 30, tem um mês que é 31. Mas o ciclo da semana sempre é de 7. Não importa se o mês é de 32, 37, 40, tanto faz. O ciclo semanal sempre é o mesmo. E o primeiro dia da semana é interessante. No hebraico é assim. É dia primeiro. Dia segundo. Dia terceiro. Dia quarto. Dia quinto. Dia sexto. Só que quando chega, não diz assim dia sétimo. Diz assim, dia de descanso. Os outros não é domingo, né? Isso também foi inventado na verdade, por Roma mesmo. Já o sétimo dia é assim, ó. É dia de descanso. Pronto. É o óbvio que é o sétimo dia. Só que quem tenta mudar esse ponto, o povo de Deus ele vai estar ligado. Ele vai dizer, peraí, mas estou tentando mudar esse ponto aqui, só que o ciclo vai quebrar. Eu vou ter que parar a semana do nada para poder... É como se eu parasse a semana na quarta-feira e no dia seguinte fosse sábado já. Todo mundo vai dizer, não. Peraí, confundi aqui, que é hoje mesmo. Pra gente não é óbvio. Todo mundo aqui está reunido no mesmo sábado que os outros irmãos adventistas, em geral. Né? Nossos irmãos lá, sendo os carros bom cá, irmão lá em Taguatins, outros irmãos que estão nessa fé, todos eles pararam no mesmo dia da semana. Agora, se alguém disser assim, não, hoje é quarta e amanhã é sábado, como é que você vai ter um ciclo normal? Quebrou o ciclo. Daqui a pouco você está confundindo, eu não sei se hoje é quinta, é terça. Acaba sendo hoje é segunda. Porque quebrou o ciclo que Deus deu origem. Se a gente deixar do jeito que Deus colocou, todo mundo tem um norte para dizer, peraí, esse aqui é o sétimo dia. Esse é o dia do sábado. Esse é o dia que é para ser santificado. O diabo quer confundir assim, quebrando o ciclo semanal. De repente, a segunda identifica que número? 2. Né? Terça identifica que número? Mas de repente, segunda não é mais segundo. Segunda agora é primeiro, sei lá. Tem esse raciocínio. O que nós podemos aprender? Essa questão, porque o sábado aponta para quem? Para o Deus verdadeiro. Deus Criador. Então, como nós tiramos uma lição logo nos 2 primeiros irmãos da Bíblia, os irmãos sempre vivem brigando. Já observaram que desde o princípio sempre existem os irmãos brigando. Qual foi a primeira briga entre os irmãos? Caim e Abel. O Senhor havia pedido algo para apontar ele como Criador. E ele pediu o melhor de quem? Do rebanho. Um cordeiro.
Ele pediu isso para o mais velho. Quem era o mais velho? Caim. Mas ele também pediu para o mais novo. Quem obedeceu? O mais novo. O mais velho achou por direito de ser o mais velho e ficou enciumado do mais novo, porque o mais novo obedeceu. Mas o mais novo obedeceu o que Deus pediu, aquilo que é apontado para ele, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mais velho, em vez de aceitar e incentivar o mais novo, não. Ele diz assim, eu vou oferecer o melhor, mas o melhor segundo a minha vontade, segundo eu entendo como sendo melhor. Certo? Então, o que foi que o Caim ofereceu? O melhor. Não foi? O Caim ofereceu o melhor. Mas o melhor de quê? O melhor da terra, que era a área que ele lá estava. Aí alguém pode dizer assim, mas para Abel ficava mais fácil que ele tinha mexer com ovelhas. Ele escolheu o melhor porque ele tinha ovelhas. E o Caim não tinha. Mas o Caim não poderia adquirir uma ovelha com o irmão dele para oferecer ao Deus que apontaria para esse Deus. Mas assim ele não quis. O orgulho foi grande. É isso que aponta para o orgulho da humanidade também. Que quando a gente é muito orgulhoso, deixa de fazer a vontade de Deus. E acaba fazendo a sua própria. Então, assim como Caim, ele ofereceu o melhor que ele podia, Deus agora, com relação ao dia, ele manda escolher o melhor dos dias, que assim é o sétimo, que é para descanso, que é para vocês saberem que é um sinal entre mim e vocês. Aí agora os homens, os irmãos, também irmãos, agora escolhem um dos dias segundo a sua vontade, que é o melhor para a minha conveniência. Eu escolho de repente o domingo para descansar, em vez de escolher o que Deus disse para mim lembrar dele, escolher ele para servir de sinal entre ele e eu. Agora escolho a minha conveniência, que o domingo é melhor para mim, ou outros escolhem a sexta-feira, que é o melhor para a sua conveniência. Outros escolhem assim, não, após uma labuta de 6 dias eu tenho que descansar um dia, nem que seja na segunda, na terça ou na quarta. E com assim querendo fazer o melhor segundo suas escolhas. E qual é o dia que o Senhor está escolhendo para que seja apontado para o verdadeiro criador dele, que criou tudo? O sábado. Mas assim tem irmãos escolhendo um outro dia, segundo suas conveniências. E com isso acaba desagradando a Deus. Porque a oferta que ele pediu para Abel foi a mesma que ele pediu para Caim. Mas quando Caim oferece o melhor segundo a sua maneira, a sua condição, ele desagrada a Deus. E o que ocorre quando a pessoa desagrada a Deus? Existe consequência. E aqueles que agradam? Aqueles que têm consigo agora o prazer de Deus com eles. Não é melhor? E assim vai ser comigo também, a todos os outros que escolheram o melhor segundo suas conveniências. E o ponto no litígio é a briga de dois irmãos mais uma vez, no fim da história. No começo, foi a briga de dois irmãos. No fim, é a briga de dois irmãos novos. Com relação, lá no passado, no início, uma oferta a Deus, segundo os ditames de Deus. E agora, no final, o Senhor quer de nós também que nós escolhamos o certo, mais uma vez. Mais uma vez, meu irmão, e perseguindo o outro. Assim como Caim perseguiu Abel, porque Deus o aceitou, a sua oferta de bom grado, foi perseguido por Caim. Nesses últimos dias também, existem os representantes de Abel e de Caim. E que, mais uma vez, um vai perseguir o outro. E, se possível, matar o outro. Então, que nós tiremos lições e não vamos jamais esquecer de que o Senhor pede o melhor, segundo o seu vontade. Guardar o sábado como um dia santo, um dia de santificação, um dia de fazer o bem, um dia que é um sinal entre nós. Amém. Amém.
Só dar uma ênfase aqui na questão da semana, irmãos. Não esqueça. Tem muitas pessoas que só sabem que dia da semana é porque olham no calendário. O calendário na verdade, nem de agora não. Acho que uns 5 anos já que eu vi calendário diferente. Até que eu trabalhava na Receita, em 2015. Já tinha calendário começando segunda-feira. O calendário do celular você pode alterar. Se a gente não mantiver na mente o ciclo semanal, a gente não vai se enganar. Eu estou nesse ponto de alguém dizer que o sábado muda de dia. Porque o apelo deles é que o sábado não é o nome do dia. O sábado significa descanso, e descanso pode ser qualquer dia. Não pode ser qualquer dia. O sábado, que significa descanso, ele é exatamente no sétimo dia da semana. O ciclo do mês já foi mudado. 1582, né? Foi tirado em outubro, foi tirado 10 dias. Do dia 4 para o dia 15. Só que era uma quinta-feira, dia 4. Aí o dia seguinte, dia 15. Mas não mudou 10 dias da semana, não. Mudou só do mês. Dia 4 era quinta, na sexta-feira, o dia seguinte era dia 15. Os dias do mês foram alterados. Isso é mudado. Agora da semana, pode procurar. Aí do mesmo jeito, o dia que Deus colocou. 7 dias, 7 dias, 7 dias, 7 dias. Se a gente não perder isso de vista, o diabo não vai conseguir ludibriar a gente desse ponto. Porque o Senhor deu uma métrica pra gente. E tem um capítulo lá no Patriarcas e Profetas chamado A Semana Literal da Criação. Que alguns dizem, não, mas aquela semana era de dias infindáveis, né? Aquela semana da criação era de dias que valem não sei quanto tempo. Não. São 7 dias da semana, ele não fala, né? E aqui não tem semana também? De 7 dias. Semana de 7 dias. Dia literal. O pessoal bota semana que quer durar não sei quanto dia. E não é dia dele. E o ciclo continua mesmo. Porque se lá fosse um ciclo semanal de 7 dias não literais, como é que tinha ter um parâmetro para guardar o sábado? Não sabe se é. O sábado demora uma semana, um mês, um ano. Aí Deus colocou, é um dia, 24 horas. Êxodo 20, versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. É interessante se a gente pegar essa palavrinha no original, né? O sétimo dia é o descanso do Senhor teu Deus. O domingo é o descanso de quem? Do Papa. Não é do Senhor. Do Senhor não. Mas o sétimo dia é o descanso do Senhor teu Deus. Em dois sentidos. É o descanso que Deus nos deu e é o descanso que Ele descansou. Foi o descanso do sétimo dia. Aí eu mas vocês também guardam aqui, não, na verdade, porque nós vamos passeio, mas trabalho. Não guarda não, a gente vai para a igreja, não guarda não. É até uma pergunta dos pastores hoje em dia, né? Pastores, padres, que nós temos que ter, né? Nós temos que santificar o domingo tem que ser para nós um dia sagrado. Realmente não. Tem que santificar, porque é um dia que Jesus nasceu. O pastor Adventista fala. Ressuscitou. Já pela para isso aí. Não tem nenhum texto dizendo que é para guardar o domingo. Nenhum. Mas ele diz, prova no Novo Testamento que é para guardar o sábado. E mostra na Bíblia um texto que é para guardar o domingo. Mas todinho. Pode usar até a capa também. O final dela. Não tem. Agora você quer um texto na Nova Aliança para guardar o sábado? Um texto que diz assim, lembra-te de sábado para santificar. Na Nova Aliança? Alguém quer esse texto? Lembre-te do dia de sábado para santificar. Isso aqui é a Nova Aliança. Lucas 23, 50 aí. Versículo 23, 56. 55, 56. Lá diz exatamente que as mulheres, nessa área de 55, descansaram no sábado segundo o quê? O mandamento. Mas lá não está dizendo assim, do jeito aí, lembra-te do dia de sábado, mas está mandando descansar segundo. E como é que é o mandamento? Lembra do dia de sábado. Parou? Santificar. Mas ele diz que não tem. Aí você diz assim, pois me diga também onde está escrito
Não terás outros deuses dentro de mim. Primeiro vez que fala. Me diga onde é que está também no Novo Testamento. Trazei todos os dízimos, conforme está lá no Antigo. Mas o dízimo eles querem, né? E não tira o dízimo do mandamento. Então está escrito também, não terá outros deuses diante de mim do jeito que está lá no Antigo Testamento, não. Mas eles dizem que isso aí é mandamento. Não farás para ti mais de escultura do jeitinho que está lá no Antigo Testamento. Mas ele não tira. Mas os sábados eles querem tirar. E ele diz, não, porque o sábado é Jesus. E Jesus Cristo não era o verbo. Se o sábado é palavra, então não é Jesus? Não concordo que é. Não, Jesus Cristo é sábado, sim. E não terás outros deuses diante de mim. Não é Jesus, não? É o mesmo verbo? Agora eles querem só o que eles convém. São convenientes aquilo que lhes agrada. Vocês já olharam como são relativos àquilo que eles desejam, que querem? Mas quando a verdade ela chega, não tem espaço para mentira. No mínimo eles têm que ficar calados ou levantar calúnia e difamação contra alguém que fala a verdade. Verdade. Geralmente é um argumento que se a gente atentar, ele mesmo diz só os argumentos deles. Eles dizem assim, o sábado é só para o judeu. Aí na mesma frase ele diz assim, não sábado favorito. Aí você diz, ou o sábado é só para o judeu, ou o sábado favorito. Um dos dois. O dois. Aí alguém diz assim, não, mas ele foi abolido, mas é só para os judeus. Disse, então ele teve tempo que era para o gentil também. Você vai desmontar o de novo. Sabe por que eu mencionei que esse texto aqui está na Nova Aliança? Porque o argumento, geralmente, dos pastores é de que no Novo Testamento, é o que eles consideram o Novo Testamento. Começou em Mateus capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, o último versículo, verso 21, se não me engano. Esse é que eles consideram Nova Aliança. Só que Nova Aliança, se você pegar Jeremias 33, Hebreus 8:10, Hebreus 10:16, tudo vai dizer assim, e eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Qual é essa nova aliança? Eis que porei as minhas leis na sua mente e no seu coração as escreverei. Aqui lê. Lê, é mandamento, por exemplo. Então, a mesma lei moral do Antigo Testamento é a mesma lei moral do Novo Testamento. A mesma lei da Antiga Aliança é a mesma lei da Nova Aliança. Outra coisa. No dia de Moisés. Na verdade, o Pentateuco ali, esses 5 primeiros livros, atribuído que foram escritos por Moisés. Nesse mandamento, no livro de Êxodo, quando alguém levanta a tese que foi para os judeus, porque foi no tempo de Moisés, agora analise se esses nossos irmãos, se eles não utilizam desse livro. Só observar, eles se utilizam ou não? Claro que sim. Inclusive o livro de Êxodo. No capítulo 20 aí, por exemplo, versículo de 1 a 3. O Deus que criou os céus, a terra, o mar, som das águas, ele se identifica. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ponto. Aí começa. Não terás outros deuses diante de mim. Esse nosso irmão não utiliza esse verso. E não tem como falar. Não farás para ti mais de escultura. Esse nosso irmão não utiliza esse verso, inclusive não acusa a igreja católica por isso. Não terás, ou melhor, não tomarás o nome do Senhor teu Deus. Eles não aceitam isso como sendo um mandamento, como verdade. Agora pula. Aí chegou no verso 7, pula o verso 8, pula o verso 9, pula o verso 10, pula o verso 11 e agora aceita o 12 ou não aceita. O 13, o 14, o 15, o 16 e o 17. Não aceita? Mas por que não aceita só o verso 8, 9, 10 e 11? Porque é exatamente o ponto onde denuncia eles. É exatamente o ponto
onde identifica o Deus eterno, Criador do universo, Criador dos céus, da terra, do mar, e dá um dia com um dia, mostrando que é um sinal entre aquele que fez todas as coisas, inclusive aquele que fez o homem, segundo a sua imagem e semelhança. Aí eles vão obedecer um Deus que não se identifica, né? Para guardar comigo. Deus não mandou. Exatamente. Ele mandou guardar o sábado. Aí eles vão obedecer um Deus que não se identifica. Nem o outro dia qualquer. Existem pastores hoje dando a ideia para que as pessoas tenham, segundo um percurso aí de 7 dias, né? Que é a exemplo da Semana da Criação, dizer que pode tirar qualquer dia da semana para descansar, mas não é o verdadeiro exemplo. O verdadeiro exemplo de uma semana, Deus deixou na primeira semana. Ele disse logo, haja luz e houve luz. Ali, o primeiro dia, ele foi fazendo. 6 dias, ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, e agora fez o sábado por causa do homem. Não foi o contrário. Ele fez o sábado por causa do homem. E agora ficou essa sequência da primeira semana da criação como exemplo em todas as semanas que se virem pela frente. Inclusive que em nossos dias prevalece essa semana como exemplo. Entendi. Então, Êxodo 20, versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Agora ele tem que ver qual é o nosso Deus. O Deus de muitos aí vai ser o Papa, então vão guardar o domingo. Eles vão guardar o dia que o Deus deles mandou. Vai ser assim. Aqueles que servem a Deus, eles vão guardar o dia que o seu Deus ordenou, que é o sábado. Mas aqueles que veneram o Papa como uma santidade, como o próprio Jesus Cristo oculto sobre o meu de carne, eles vão guardar o domingo porque é o dia que Deus deles mandou. Agora, a questão é que a gente quer ficar irritado com as pessoas, que é quase agarrado igual bola as pessoas. É o Deus deles, quer servir. Agora, amigo, lá nas pragas, Deus vai saber. A verdade é isso, deixa as pessoas saberem segundo o que querem. O pastor Wagner disse que a gente não tem o direito de se irritar pelo simples fato de uma pessoa não aceitar mensagens. A gente fica triste, é suspender, você protesta, você avisa, você alerta, você clama com a pessoa não quer dizer, você não quer. Mas a mensagem está aqui. E ele se vira com a consequência. E nós também vamos se virar para a nossa. E consequência pode ser boa ou ruim, consequência não é só ruim. Êxodo 20, versículo 11. O que é o versículo 11 de Êxodo 20? É a razão do mandamento. É o motivo do mandamento do sábado. Por quê? O porquê de resposta. Por quê? Lembra dos porquê aí? Porquê junto, porquê separado, porquê com acento, porquê sem acento. Aqui, ó, o motivo. Por que eu tenho que guardar o sábado? Alguém pode perguntar, né? E não é esse negócio de guardar sábado. Por que eu devo fazer isso? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo que deles há, ou seja, o seu exército, conforme diz o salmista. Tudo isso em 6 dias. Ou foi em 7? Pode ser. Ele foi em 6 dias. O texto diz assim: em 6 dias. E ao 7º dia fez o quê? Descansou. Lá na hebraico diz assim: ou descansou, ou cessou algo, porque estava cansado. Mas descansar aqui é no sentido de parar. Ele cessou a obra, parou para contemplar. Como você está fazendo um trabalho, você para para fazer assim. Portanto, como ele descansou, o Senhor descansou, portanto, ou seja, por esse motivo, abençoou quem? Abençoou? O Senhor. Que dia? Procura um texto na Bíblia aí agora no Testamento. Abençoa o Senhor o dia do domingo. Não tem. O pessoal gosta de fazer as perguntas para complicar a gente. Bota lá também. Não, cadê um texto no Testamento que diz que vai guardar o sábado assim? Lembra que sábado, quando mostra não, tem que Deus abençoa o domingo. A bênção do domingo é a bênção dos outros dias do domingo comum. A bênção do sábado é diferente. Porque se eu disser que eu
recebo bênção no domingo, como é que eu estou ouvindo? Bênção eu recebo todo dia, mas no sábado só tem bênção nesse dia. Você pode procurar outro dia da semana que não tem, não. Tem coisas que você vai colocar se você encontra naquele dia. Vai lá na sua escola que você vota hoje, ou amanhã. Você vai conseguir votar em alguém? Não tem. O dia da votação é um dia específico, né? É aquele dia lá, tá o mesário, o secretário, tá lá. É aquele dia específico. Se você vai lá, você consegue votar. Se você for amanhã lá, você não consegue. Porque não é um dia específico. O dia que Deus abençoa especialmente é o dia do sábado. Se você for na sexta-feira, você não encontra essa bênção. Se você for no domingo, você também não encontra. Você só encontra no sábado. Porque Ele abençoou o Senhor no dia do sábado. E o santificou. Quem o santificou? O Senhor. O Senhor descansou. O Senhor abençoou. E o Senhor santificou. Porque descansou, Ele abençoou e santificou esse dia. Agora, qual é o exemplo de descanso, de bênção, de santificação que tem no domingo? Qual é o exemplo? Porque se eu for colocar, não, na mão de Jesus, eu digo sim. No sábado ele também descansou, mesmo ele. Ele descansou do domingo, ele vai ressuscitar. Ele descansou esse dia, não. Então ele não abençoou nem santificou. Ele descansou nesse dia, ele descansou mesmo na morte, ele descansou no sábado. Né? Gênesis 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou. Por quê? Por que ele abençoou e santificou o dia 7? O dia de sábado? Porque nele descansou. Esse é todo o argumento que a gente precisa para guardar o sábado. Todo. Não precisa perder muito argumento, não. Não porque você guarda o sábado, não. Porque Deus descansou nesse dia. Me diga que foi o dia agora na Bíblia. Me prova foi o dia. Mas Jesus ressuscitou no domingo, sim. Mas a razão de guardar o dia é o descanso de Deus nesse dia. Não é porque Adão descansou, o Moisés. Não, o exemplo é de Deus. É nossa morte descansou, né? É na morte. A gente conseguiria criar um argumento mais poderoso do que esse para poder guardar o sábado. Deus descansou nesse dia. Deus abençoou e santificou esse dia. Qual é o argumento mais forte que esse? Como é que a gente vai criar um argumento mais poderoso que esse? Descansa nesse dia, porque Deus descansou. Ganha desse argumento agora. Tem como correr. De toda a sua obra que criaram e fizeram. Gênesis 2, versículo 3. Êxodo 31, versículo 17. Entre mim e o filho de onde? Pronto. O pessoal agarra isso aqui. Pior que a preguiça, né? Porque agarra. Entre mim e os filhos de Israel será ele um sinal para... Mas por que era para os filhos de Israel? Os filisteus aceitaram a mensagem. Os assírios. Os egípcios. Será? Não, morreu como cavalo logo lá do Mar Vermelho. Né? O cabo fechou e engoliu eles. Não aceitaram, não. Por que era um sinal entre o Senhor e os filhos de Israel? Um sinal para sempre. Porque foram eles que aceitaram a aliança com Deus. Foi eles. Foram os filhos de Israel que fizeram a aliança com Deus. Aqui é basicamente um casamento. Ó. Deus e a sua igreja. Eles agora vão fazer uma aliança aqui, um casamento, né? E vocês vão ser fiéis a mim para sempre. E eu vou ser fiel a vocês. É assim, então. É estranho você casar com uma pessoa e ter a fidelidade de outra. Como é que Israel faz uma aliança com Deus, um casamento, basicamente, e o Senhor vai esperar a fidelidade lá dos filisteus? Eu disse, não casei com os filisteus, não. Foi com vocês. Agora, se eles vierem, Isaías 56, se os estrangeiros vierem a mim e aceitarem a minha aliança e descansarem no sábado, aí sim eu aceito eles. Mas até então Deus tem aliança com quem? É com Israel. Agora, quando nós, gentios, aceitamos essa aliança, aí a gente basicamente fez um casamento com Deus. Aí diz, agora é um sinal entre mim e vocês. É um sinal entre ele e o Papa? O sábado é um sinal entre Deus e o Papa? Não. O Papa não quer aliança com Deus. Mas se ele quisesse, só é um sinal entre mim e Deus.
Então, é um sinal entre Deus e os filhos de Israel, porque os filhos de Israel aceitaram a aliança com Deus. Esse era o Senhor, está com o mandamento. Não traz o Deus, nós aceitamos. Não farás mais cultura, nós aceitamos. Não tomarás o nome de Deus em vão, nós aceitamos. Não tem um negócio lá na alegria, na tristeza. Esse é um negócio. Tem caso aí. Na hora que fala essa coisinha, você basicamente no final já vai dizer o quê? Você aceita fulano de tal, como o senhor aí de minha esposa, né? O pessoal vai dizer o quê? Aceitou, sim. Não é assim? Os filhos não disseram sim, não, para Deus. Os filhos de Israel disseram. Aí disse, agora eu vou cobrar de vocês. De vocês eu vou cobrar. E Maurício, muito se estava se falando questão de novo, né? De confirmação em novo e antigo, saber? Nós podemos fazer um paralelo a esse texto aí, os filhos de Israel. E quem são os filhos de Israel? A gente pode encontrar diversas outras respostas na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, mas eu vou citar aqui Romanos capítulo 2, versículos 28 e 29, o apóstolo explicando. Quem é o judeu? Ele vai explicar, ó, não é judeu o que o é exteriormente, ou seja, aquela pessoa que nasce lá no Oriente, né? Nem a circuncisão a que é exteriormente na carne, não são coisas da carne, visíveis. Aí ele vai explicar, mas judeu é aquele que o é interiormente, ou seja, judeu é aquele que aceita essa mensagem aí, o sinal, para sempre. Então, e nem a circuncisão aliás, ele diz, a circuncisão é do coração. Aí ele vai e explica mais detalhado. No espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Verdade. O verdadeiro judeu para Deus é o que aceita a mensagem. Não importa se ele é lá do candomblé, se ele aceitar a mensagem, ele vai sair lá e vai sair ao povo do Senhor. No finalzinho do verso 17. Qual é a razão ali de novo? Você pode pegar Gênesis 2, 3, Êxodo 20, versículo 11 e Êxodo 30, 17. Quando fala do mandamento do sábado e dá o motivo para guardar o sábado, ele diz: porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou a lei. O Senhor cessou o seu trabalho para ele, foi contemplar a sua criação. Terminou a criação. A criação acabou no 6º dia. No 7º dia descansa. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede. Perguntai pelas veredas antigas. Os caminhos, as veredas modernas estão muito seguras. Pergunta pelas antigas. Qual é o bom caminho? E fala o quê? Aí, se você andar pelo bom caminho, que as veredas antigas vão indicar, o que é que a gente vai encontrar? E achareis descanso para as vossas almas. O que é de fato encontrar descanso para a alma? É simplesmente descansar no sábado. A gente só quer descanso para a alma só sábado. A gente quer descansar em Deus só sábado, não sei. Não. 6 dias da semana pode ser uma perturbação danada. Eu quero descanso só sábado. Eu quero descanso de Deus todo dia da semana. A vida todo dia. Só que o único dia que representa esse descanso é só o sábado. Não adianta eu querer inventar não. E esse achar descanso para as vossas almas é o descanso do bom caminho. E quem é o caminho? Ele diz, né? Eu sou o caminho. Né? Perguntar pelo bom caminho. Quando eu encontro o bom caminho e ando por ele, o que é que eu acho? Eu acho descanso. O grande problema nosso é que a gente não descansa. Irmão, mais sábado, eu não estou indo para o serviço, estou aqui em casa, mas de repente a cabeça é só pensando no serviço, é só pensando em trabalho, é só pensando em problema para resolver. Você não sossega não. E isso, irmão, isso é questão só mental, não, isso é questão espiritual. Quando ele não consegue descansar a mente, isso envolve a espiritualidade também. Quando a gente está em paz espiritualmente, nada perturba a gente. Quer um exemplo? Jesus. Ele disse que ele destruiu o santuário
E em 3 dias levantar, ele fez isso, Jesus. Isso é errado. Sabe quando a pessoa acusa um inocente? Que inocente tá calmo? Inocente vai preso porque fala besteira, né? E quando ele estava levado para ir para ser botado na cruz, tranquilo. Tranquilo. Cruz nas costas, né? Isaías 53 diz assim, que ele, como ovelha muda, sendo levado ao matadouro, não abriu a boca. A irmã não gritou, não. Não é nesse sentido. Ele grita de novo, realmente. É um ser humano. Ele estava de novo. Mas não ficasse lá chamando, não. Olha a paz que ele tinha. Quando alguém acusou ele lá, ele disse: quem é que dentro de você me convence de pecado? Não me convence Jesus de pecado, não. A paz que ele tinha vinha de uma consciência tranquila. Se você não roubou, se você fez nada de errado, não cometeu nenhum crime, e você escuta as horas da viatura da polícia aqui, você vai ficar com medo. E o bandido? Vai ficar? Eu lembro uma vez um rapaz, era amigo meu, tempo da Assembleia. Então a gente estava na igreja e o cidadão estava com a arma no culto. Glória a Deus. Na hora que escutou, passou bem na hora. A viatura passou aqui na rua, era bem assim. Aquela zoada dele ficou. Deus não sabia que ele estava armado. Eu lembrei disso. Perguntei para ele, né? Ricardo testa. Ricardo tá com alguma coisa aí. Aí falando de ele, falou com ele, disse: rapaz, tá com alguma coisa errada aí, tá? Não, gente, eu tô com esse cara aí. Aí eu tô com o carro, sapato, sai daqui, rapaz, vai levar essa lugar. Lição aqui. Se você observar, os outros irmãos estavam tranquilos quando a polícia passou. Mas aquele que tinha feito algo de errado, ele não estava em paz, não. Não tinha paz. O descanso que o Senhor quer dar para a gente é paz. É a paz que vem mediante a justificação pela fé. Justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus. É esse descanso que o Senhor quer dar para a gente. Do qual o sábado é o sinal que Ele nos deu. Aí a gente desfruta esse descanso todo santo dia da semana. Santo dia é uma expressão pessoal. Todo dia da semana a gente vai desfrutar desse descanso. E geralmente a gente se perturba tanto durante a semana, espiritualmente, eu estou falando, em especial. É porque o sábado a gente não aprendeu a lição do sábado. Aí no meio da semana a gente se perturba e o sábado se perturba também. Porque quando a gente desfrutar do descanso que o sábado nos ensina, vai ser a semana que a gente faz. Cristo diz assim: grande paz tem os que guardam os meus mandamentos. Para eles não tropeçam. A pessoa dentro da rua ele não cai. Ele está em paz. Agora, quem não aprendeu a lição do descanso do sábado, por toda coisa está se perturbando. A pessoa é inocente e está perturbada. Não é inocente? Então te acalma. Se ele vai preso, não é porque tu fez algo antes, é porque tu fez agora. Se acalma. Jesus foi levado diante de Pilatos, estava calmo. Foi levado diante de Herodes, estava calmo. Diante do cônsul, de um governador romano, na terra da Judéia, que era Pilatos. Diante do rei da Judéia, que era Herodes, e Jesus estava calmo. Levando de nós diante do morar, né? Ele estava. A gente se irrita com uma pessoa qualquer que. Pessoa qualquer como pessoa com autoridade, né? Que mexe com a gente já está perturbado. Já tira a nossa paz. Imagina se for levado dentro do governador e não tivesse aí. Que paz é essa que a gente está desfrutando, não sabe? Que não enche a nossa semana de paz. Né? Quando a gente aprender esse descanso de fato, aprender na prática, né? A gente vai sentir uma paz tão grande. Aqui Cristo diz: a minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. Acaba botar uma cerca elétrica na casa, bota 2 pitbulls e acha que está em paz. Não está não. Ele fica com medo de ser roubado. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados com excesso de carga. E eu vos... Esse alívio aqui não é... Pode comer, mas não está comigo quando fiz. Ouça, dificuldade de carregar muito peso nas costas. É alívio espiritual. É quando você está lidando com uma situação que você entende que você não dá conta. Você diz: Senhor, é muita coisa para eu aguentar.
É problema na família, é problema no serviço, é problema na escola, é problema com o vizinho, todo lugar é problema com a minha mulher, é problema com o marido, é problema em todo lugar. Eu não consigo ter paz. Aí você entende o descansar de Deus. Sabe como você disse que é para me descansar? Sabe o que é isso? Vamos descansar em quem? No Senhor. Essa é a única forma de descansar no sábado. Quem só para de trabalhar no sábado, mas não descansa no Senhor, não descansa. Ele passava todo de trabalho com a mente. A mente já funcionou direto. Planejando. Acordava com a construir um edifício na cabeça. Ele só pensa, vou fazer aquilo. Não vai não. Porque ele tem medo, se ele tirar a mão, dá errado. Então, isso é edificação pelas obras. Se eu não fizer, isso aqui eu me perco. Aí você diz, não, tira a mão, deixa a minha aí. Se a minha mão tiver, funciona. Agora não fica querendo tomar na mão de Deus. Não. E é onde o Senhor entra. Eu aliviarei vocês se vocês vierem a mim. Vocês vêm a mim, aí eu dou descanso para vocês. Aí vocês vão ter paz. Vocês que estão cansados e sobrecarregados. E que querem achar descanso. Porque tem um povo que aqui, ó. Aqui diz assim, ó. Não andaremos nele. Nele quem? No bom caminho. Qual é o bom caminho? Andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas. Mas o que é que o povo diz? Não vamos andar. A pessoa quer descanso ao mesmo tempo que não quer. Porque você disse, você quer descanso? Quer? Não quer descanso. Quero. Mas a condição é essa aqui. Aí. Para tu quer o descanso na semana? Para tu repousar? Tá bom, tem um sábado. Não, sábado não bota. O dia que o Senhor bota para o cara descansar, não quer. O ser humano é confuso. Eu sei que tem um pouco que quer me ajudar, agora trabalha muito dentro do irmão. Mas descansar é bom. Você fica cansado. Aí você diz assim, rapaz, eu sei que meus filhos vão querer descansar. Eu vou dar um dia para eles descansar. O sábado feito por causa do outro. Né? Vou descansar. Em especial espiritualmente. Mas também no físico. Aí você diz assim, como eu fiz o ser humano, e eu amo o ser humano, minha criação, eu vou dar um dia para ele descansar. Mas chega no sábado, eu assim, não, hoje não, domingo. Eu não estou te dando, você já está discutindo comigo. Aí tem a criatura e diz, não andaremos nele, vamos escolher outro dia. Não, eu vou dar comigo. Só que o problema é, quando escolhe outro dia, nesse outro dia não tem descanso. Nós vai ter até discussão, o trabalho de plantão, né? Trabalho de plantão, aí vai trabalhar o plantão, vai fazer outro trabalho no sábado. Não vai fazer trabalho no sábado não, se ele ficar em casa, vai fazer o quê? Vai beber cachaça, não vai? Encher a barriga de carne, não vai? Não é assim? Não, minha amiga, vai trocar o plantão, ele está sendo obrigado a trabalhar no sábado. Não. Se ele ficar em casa, ele vai fazer o quê? Guardar o sábado? Não. Ele vai fazer as coisas que ele faz normalmente. Para ele não é dia santo, não. Ele fica em casa, ele vai fazer besteira, vai jogar bola, vai assistir jogo, vai beber cerveja. Tudo que ele está acostumado a fazer. Porque para ele não é descanso. O Senhor chama para descansar, isso eu quero, mas não nesse dia. Verso 29 de Mateus 11. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha como o jugo de Deus é bom. Tomai sobre vós o meu jugo. Quando o Senhor oferta seu jugo, ele está ofertando a força dele também. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quando a gente toma o jugo de Cristo. Agora, quem quiser ficar carregando seus fardos, é aquela frasezinha. Não queremos descansar. Não andaremos nesse caminho que dá descanso. O caminho que não dá descanso é o caminho da vontade própria. O caminho que dá descanso é o caminho da vontade de Deus. Sabe por que a gente geralmente não descansa no sábado? É porque a nossa vontade ela fica funcionando no sábado todo. Por isso que a gente não descansa. Agora, na hora que a gente descansa na vontade de Deus, o Senhor mandou fazer o quê? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando você vai fazer isso aqui, você encontra descanso. O Senhor diz, faz isso, isso, isso. Você encontra descanso. Mas quando você não faz, você não descansa. Não descansa o corpo, não descansa a mente, não descansa o espírito. Não confia em Deus. O livro Caminhar a Cristo, página 70, diz que a vida em Cristo é uma vida de passar a letra de dormir agora. Você ter Jesus. É só dormir.
É esse descanso, será? Ó, se você pegar essa palavra aqui, essa palavra aqui, mas pega ele com confiança. A vida em Cristo é uma vida de confiança. Porque quem confia em Deus, descansa. Ele sabe. Ah, o Senhor disse assim para mim. Rapaz, irmão, eu estou precisando de um carrinho de mão. Aí o irmão Antônio disse, estou precisando de um carrinho de mão. O irmão Antônio disse, rapaz, quanto tempo? Esperei que eu vou agarrar com o agora. Se eu confio no irmão Antônio, eu vou fazer o quê? Ficar correndo atrás do outro carrinho de mão? Eu disse, não, estou tranquilo, irmão, você vai dar para mim. Não é não? Irmão, eu estou passando dificuldade, irmão, você me ajuda? Aí o irmão só vai falar assim, irmão, estou indo aí já. Aí eu disse, não, sabe? O que é esse descansar? É confiar. Deus falou, você confiou, você automaticamente descansa. Você diz, não é o descansar de cruzar o braço. É o descansar de saber que Deus vai fazer com você. De não ficar perturbado. Agora, não, deixa, não sei o que. Tem coisas na vida que elas exigem esforço da gente. Elas exigem uma atitude da gente, física mesmo, da gente ir lá e fazer alguma coisa. Mas tem hora que você percebe que só o seu esforço ele não resolve. Né? Tem coisa que a gente percebe, pai, eu posso fazer de tudo aqui, mas não resolve. Senhor, me ajuda aqui. Aí você reconhece na Bíblia a promessa de Deus e diz, o Senhor prometeu, eu vou fazer meu esforço, mas eu sei que ele está agindo. Então a vida em Cristo é uma vida de descanso, é uma vida de confiança. É uma vida de saber que Deus está fazendo. Geralmente, muitas pessoas dizem assim, rapaz, irmão, eu vou arredar a tua igrejinha, que a igrejinha parada, meu Deus. Dá um som. Então, os lugares que são acostumados a dar som. Pode não haver êxtase de sentimentos. Porque o pessoal gosta mais dessas outras igrejas. É só um turno mais novo. Por que o João gosta mais dessas outras igrejas? Fica parado não, pulando, gritando, fazendo uma coisa, fazendo outra, tocando uma banda, cantando, agitação. Já não é? O pessoal aqui sabe. Rapaz, gosta. Vou pegar, encher isso aqui de volta. Bota uma banda aqui para ver se mesmo. Enche de jeito. O pessoal quer êxtase de sentimentos. O pessoal não quer confiança. O pessoal não quer sossego, não quer paz. O pessoal quer agitação. E aí é o que o Espírito do Senhor diz. Pode não haver êxtase de sentimentos. Pode não estar se arrepiando, porque nas igrejas é assim. Você se arrepiou. Sentir o Espírito aqui. Porque se arrepiou. É êxtase de sentimento. Raro de gente que o cabo morou aqui na cabeça aqui. Certo? Quando eu vou dar essa mulher, o cabo morou na minha cabeça, a perna não desceu. Tá aí mesmo. Coisa ruim. Isso é êxtase de sentimento, irmão. O ambiente todinho é propício para você estar aí. O cabo até igual um demônio ali. Ele só não faz demônio, né? Até igual um espírito ruim ali. Você está todo emocionado. Aquele monte de gente olhando querendo que você caia. Junta tudo. Aí quando você encontra um lugar assim, ó. E a parada. Tá então. Muito calmo. Eles acham que está na bagunça. Porque eles têm que ter um êxtase de sentimento. Muitos, lá no tempo de Indiana, lá em 1901, tempo de Indiana, sabe como é que eles se achavam ter o Espírito de Deus? Ficando. Achavam que tinha que voltar ao estado, né? Achavam que tinha que voltar a como era Adão e Eva, lá quando foram criados, né? Perfeitos, que não vestiam roupa artificial. Êxtase de sentimento. Aí eles achavam que estava puro. Estava agora com a natureza de Adão e da queda. Tudo isso é êxtase de sentimento. O pessoal busca isso. Quer que o número aqui geralmente não aumenta muito. Geralmente é o mesmo que ali, porque o pessoal vem e diz, quer parar demais, eu quero um lugar mais agitado. Aí na hora que acha isso, é aqui. Quem não vem pela verdade, na hora que acha um lugar mais cheio de êxtase de sentimento, ele vai se embora. Mas deve existir uma constante e serena confiança. Esse jeito está assim. Quem depende da agitação, ele fica pulando de igreja em igreja, porque uma hora ele abusa. A agitação naquele lugar, ele vai querer a agitação de outro lugar que é mais agitado. Daqui a pouco ele está lá no toque. Está lá na balada, está lá na rave, lá no Rio de Janeiro, dançando funk.
O que é agitação? Abuso da igreja. A permanente paz, o verdadeiro descanso do Espírito, não tem senão uma fonte só. Que é essa fonte. Jesus. Você só encontra aí. A única paz duradoura, o único lugar onde a gente encontra o verdadeiro descanso do Espírito, a gente só encontra em Jesus. É o único lugar. E como é bom ter paz. Ter paz é coisa boa. O dinheiro não é ruim, não. Mas ter paz é melhor. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem paz, não tem sossego. É um filho pro lado, um filho pro outro, é um neto pra cá, outro neto pra lá, é um problema de saúde aqui, um problema ali no serviço, tem que não sei o quê, tem que ser roubado. Não tem paz, não. Melhor ser pobre em paz do que um rico atribulado. Paz é bom. Paz é bom demais. Quem gosta de agitação tem uma hora que ele descobre. Tanto que é bom. Você está sossegado. Então o texto aí. Isaías 30, verso 15, que diz assim. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel. Voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança está a vossa força. Você quer ser salvo? Volte por Senhor e descanse. Tá, isso aí, eu não vendo mais. Eu já tentei tudo contra a gente para me salvar. Pode ver, todo mundo já fez isso. Eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Para de comer isso, para de comer isso, pelas próprias forças. Vai lá em cima. Desce igual no escorregador, é ligeiro. A descer, de uma vez. Porque o esforço é próprio. Mas quando é o Senhor que faz, você descansa de Senhor, já tentei. Não é muito certo, não. A fonte está bem. Agora, quando você encontra Jesus, diz: tá na tua mão, Senhor. Já tentei muito, mas toda vez que eu levanto, a queda é certa. Eu faço aí, aguento um pouquinho, faço aqui. Todo dia eu vou orar agora. Aguento uma semana. Depois, para. Eu vou fazer um propósito. Todo dia eu vou ler a Bíblia. Aguento uma semana. Para. Porque não descansou em Jesus, não. Está tentando fazer pelas próprias forças. Aí sempre faz, sempre fracassa. Aí começa a achar que Jesus que não tem poder. Porque a gente está confiando na gente mesmo. Se colocarem a sua confiança em Deus, Ele lhe será um quê? Lugar. Ó, se nós colocarmos nossa confiança em Deus, Ele será para nós lugar de descanso. Lugar onde você sossegue de Deus. Só confia em mim. Você lembra aquela frase de Jesus quando ele disse assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele falou isso antes de ser crucificado. Antes mesmo de ser julgado. Ele já sabia da opção que ele tinha na frente. Olha o que ele falou depois. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem é que pecava antes? Eu estou em saúde, não quero bom. Mas tem que ser igual ao Paulo. O Paulo orou 3 vezes, o Senhor não tirou isso. Acabou. Ele disse: agora mais me gloriarei nas aflições, nas cruzes, nas tribulações, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Ele aprendeu isso, rapaz. É aqui que eu confio em Deus. Porque quando eu estou forte, eu me abro demais. Quando eu estou lá no barco, vai ser só para agora mesmo. É aí que ele tem que aprender a montar descanso. O Senhor tem que ser um lugar para a gente olhar para ele e dizer assim: Senhor, não consigo sozinho, já tentei muito. A única forma é nele. E a forma que é nele é a forma das Escrituras. Aquelas palavras de Jesus são uma lição grande para a gente, porque Jesus estava prestes a morrer crucificado, sofrer muito. Quem aqui já viu aquele relato que o médico ele relata como era a crucifixão romana, né? Aquele chicote com aqueles pedaços de osso assim na ponta. Que jogava, que batia nas costas, quando puxava, vinha um pedaço de carne. Chegava para mostrar as costelas aqui de ali. Dá para ver. Não era igual bater com um cinto. Era um couro trançado e na ponta tinha osso, tinha ferro, você vê algum fora. Na hora que eu bati aqui, puxava. E ele sabia que ele ia sofrer. Ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse caso, porque eu vou sofrer muito. Mas
não seja como eu quero. Aí nessa hora ele descansa. Quando ele descansa nesse ponto, que ele sofre isso, sofre essa surra, esse açoite, que hora foi que ele espraguejou Deus? Que hora foi que ele gritou com os romanos? Ou com os Deus? Ele descansou. A passagem. Quando a gente entende isso, a gente descansa mesmo. Mesmo sofrendo. Já que a gente aprende a descansar, tá sofrendo, né? Passa, ofendendo, nada, a gente se olha aqui, assim. Tá na minha mão, tá na tua. Só Paulo, né? Só a graça dele bastava Paulo. A graça de baixo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Encontra-se o descanso quando a gente abandona toda justificação própria. Justificação própria é quando a gente tenta se salvar. É quando a gente tenta operar nossa própria salvação pelos nossos esforços médicos. E quando a gente fica com raiva, quando a gente não consegue, acha que acabou com tudo. Todo raciocínio partindo de um fundo egoísta. Isso é justificação própria. É o homem tentando se salvar pelos seus próprios méritos. Salmo 46, versículo 10. O que diz o texto? Jogue dormindo, se joga dormindo agora. Aqui é tarde. Esse foi dito num contexto diferente. Mas esse aqui vale para nós. Se a gente aprender a dizer assim pra gente, rapaz, já quer. Isso é o juiz. E saiba que o Senhor é Deus, ou ele deveria ser Deus. Então o que a gente fica esperando? Porque parece que a gente está numa situação que nem Deus consegue resolver. E aí, pois pronto, Deus não é mais todo poderoso não. Porque a nossa mente criou a ilusão de que nem Deus pode resolver o nosso problema. Ele pode não fazer o que a gente quer, mas resolver ele não dá vontade dele. Então o Senhor está dizendo assim, você tem que se aguentar. Para. Fica perturbadinho, tenta, sofre, padece e não resolve, complica mais. Para, confia. Saber, Senhor, saber que eu sou Deus. Todos não sabemos que Ele é Deus. Talvez sabemos, mas agimos como se não soubesse, né? Ele é Deus. Por que Ele não pode resolver? Agora, nem sempre Ele vai resolver do jeito que a gente quer. Isso aí. Lembra lá da história de Sansão? Como foi na Sansão todinha. Quando Sansão foi. Ele casou com a Filisteia, depois teve relação de Lagan. Ele foi se casar com a Filisteia. Aí os pais dele. Aí o texto diz assim, e eles não sabiam que Deus estava nisso, não foi? O texto lá de Juízes. E eles não sabiam que Deus estava nisso. Lá, sem que acontecer lá na frente, meu amigo. Mas. Aí, ele bateu contra de todo quanto a gente, porque era o erro mesmo. Mas a Bíblia disse, eles não sabiam que Deus estava nisso. Depois descansar, sossegar. A promessa de que ele ia ser o libertador de Israel se cumpriu lá na frente, depois de toda a peneira que ele passou. Pode ser assim. Vai. Confiar em Deus, descansar em Deus, é saber que a resposta pode ser sim e pode ser não também. A gente tem raiva quando Deus responde. A gente vai assumir, né? Mas quando a gente quer uma coisa, a gente quer que ele diga sim. Quando ele diz não, a gente insiste. Até virar um sim. Né? Eu lembro do treinamento de Miguel Alcântara. O Miguel Alcântara disse uma vez que foi viajar para Sailândia. Se eu errar alguma coisa, tu avisa já. Senador Larroque. Senador Larroque. Aí perdeu a van, né? É um ônibus passou, o cara nem notou. Ainda eu pedi parado. Aí eu depois. Lá na frente ele bateu no. Lá tava todo mundo parado e desceu pro ônibus. E eu passei no outro ônibus e fui embora. E tu lá no lugar que ficou pensando? Quando o carro passou? Ah, fiquei aborrecido. Agora o carro pede parado aqui, ainda faz de conta que não tem nem. Eu não me vi, tá? Você faz um plano, você junta dinheiro, você quer fazer uma viagem, aí justo no dia, homens e mulheres aí, a esposa disse que não vai mais, o teu marido disse que não tem como ir. Isso você não fica indignado. Não fica. Se não quiser assumir, não assume não, eu assumo. Quando eu faço um plano e não dá certo, uma vez a gente ia viajar para Valândia, a mulher desceu bem no dia. Tá na casa do Marquinhos, 11 horas da noite. Na hora que eu fui desligar o Wi-Fi, chegou o áudio da mãe. Aquele dia que ela deu aquela arruinada, né?
Você vai ficar igreja. Era para cuidar de mim, eu fiquei. Isso é viagem. Acontece assim com todo mundo aqui. Pode precisar assumir, não. Nossa. Acontece. Sabe por quê? Porque a gente acha que a vontade da gente tem que ser feita doer que doer. Mas tem que acontecer. E não é assim, não. É o que o Senhor disse. Se aquiete e saiba que eu sou Deus. Eu estou no controle. Não deu certo, então. Melhor para você. E Maurício, eu tenho um testemunho a respeito disso bem aí, porque a Bíblia fala em saúde também, né? Fala que a gente tem que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. E na última gravidez da minha esposa, a gente sempre cuidou da saúde, procurou cuidar da alimentação, né? Ter uma alimentação o mais saudável possível. E desde sempre, mesmo antes de a gente ter filhos, eu sempre orava para que meus filhos, quando fossem nascer, viessem com saúde. Né? Era uma das minhas principais orações, que ora por tudo. E aí, nos exames que ela fez, acusou uma doença que o menino poderia nascer cego, surdo. E quando a médica deu a notícia para a gente se conturbou, né? O coração, ficamos tristes ali no momento. Só que instantaneamente eu me lembrei da oração que eu fazia. Eu me lembrei que a gente procura ter uma alimentação mais saudável possível. E me veio uma resposta de que era para eu confiar naquilo ali que eu estava orando e praticando. E depois a gente fez outro exame e não deu nada. E o menino nasceu nem sujo, ele não nasceu. Então, pelo menos essa vez eu me lembro de ter me aquietado em Deus. Pelo menos nessa vez. Nesse exemplo que o Miguel citou. Chega uma hora que você percebe que não está na sua mão mais, né? O que eu vou fazer aqui agora? Não tem como fazer nada nessa circunstância, né? Ele vai pedir alguma solução para fazer, vai fazer o que, senhor? Agora é só tudo dele. É a hora que você descansa quando você diz assim, eu não sei o que eu faço mais. Não sei. É por isso que o Senhor diz assim, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando a gente acha que consegue resolver, a gente tenta todo quanto é jeito. Atrapalhar dele tudo quanto é forma. Mas quando a gente reconhece que está fraco, que não consegue, geralmente é a hora que a gente diz, Senhor, eu não vejo nenhuma saída, eu não tenho solução à vista, não vejo que nada que eu possa fazer resolva, é só com o Senhor. Só que era para ser assim o tempo todo. Mesmo quando a gente consegue resolver. Senhor, eu vou fazer isso aqui, estou querendo ir para tal lugar, eu vou juntar um dinheiro para ir, eu vou me preparar, mas se até no dia não for para mim ir, eu só bota um empecilho aí no meu caminho, pode botar. Deu morto, às vezes morto. Às vezes abre a porta. E a gente tem que aprender a ficar satisfeito com isso. No Espírito de Profecia, eu estava pesquisando antes do sermão, diz assim que o grande problema é porque a gente quer fazer a nossa vontade. A gente não quer renunciar à nossa vontade. A gente fica igual um menino ruim. Porque é pai, mais novo. Sabe que é assim. O menino quer ir para um tal lugar, você diz assim, não vai. Moço, você arrumou uma briga. Não fica empurrado, quer ficar sem falar com você. Né? Porque é para você ter o filho. Eu não tenho filho, não, eu tenho sobrinho, é o que eu falo, não. Então, a gente fica assim com Deus também. A gente quer fazer uma coisa, aí quando você percebe que a resposta de Deus é não, isso não vai dar certo. De repente, combinar uma coisa com o Marquinhos, aí a gente já teve combinado já. Vamos tal dia. Eita, não deu certo, não. Porque a gente quer que aconteça do jeito que a gente planejou. E nem sempre vai acontecer, não. Aquele caso do avião que teve, né? Um passeio do e vim pra Capivari, não. Chegou lá, não deu certo lá, quando o avião se estivesse atrasado, ele me aplicou lá no corpo lá, mas não deu pra seguir. Aí demorou pouco. Ele tinha nem saído do aeroporto, né? Ele começou pra buscar ali. Aí ele foi chorando, saber se chorar, se saber. Tem que fazer uma hora dessa, né? Rapaz, é assim, eu tô falando isso aqui, não tô me colocando como se fosse melhor que os irmãos nesse ponto, não, sou do mesmo jeito. Quando dá errado um plano que eu faço, fico perturbado, agoniado. Rapaz, tem que dar errado, eu queria ir, eu queria fazer isso. É igual todo mundo aqui. Só que a gente vai aprendendo.
Já teve muitos acontecimentos com os outros. Eu lembro da questão do carro do Marquinhos. Não, Francisco, você lembra? Que o Marquinhos esqueceu de pagar a parcela e deu errado, passou o dia. Lembra? Aí passou, aí que estava conversando, não sei se era com o senhor, o professor disse: pode ter uma calma, vai acontecer um negócio nenhum. Tem só um pouquinho de calma. Aí o carro que marcava que era outro. Aí de repente apareceu o carro do irmão aí. Ele muito melhor do que os outros que o Marquinhos estava olhando, tudinho. Aí eu olhei pro Marquinhos, não sabe melhor do que os outros que saíram. Mas não é pra você que ele não vai aprender nunca, moço. Deus dá tanto livramento pra gente, Deus mostra tantas vezes. Será que a gente não vai aprender nunca a confiar? E acontece muitas vezes é pra gente aprender justamente. Dizer assim, não deu certo, amigo, glória a Deus, não deu certo, eu não fui me divertir, eu não fui descansar, eu não fui lá não sei pra onde. Graças a Deus. Por que não está assim? Sei lá. Depois eu descubro. A vida de quem confia em Deus, ela é mais alegre. A vida de quem não confia em Deus é perturbada. Vou falar agoniado. Se a gente aprender a ficar feliz até quando o plano da gente não está certo, o pessoal vai achar que a gente está doido, não vai? Rapaz, o Francisco, ele fez tanto plano para viajar e não deu certo, ele está ali, tranquilo. Tem gente que se não der certo, ele quebra as coisas de casa, né? Aí sai xingando. Rapaz, o Francisco está lá, sossegado. Olha lá, sorrindo. Isso não é normal, não. É mesmo, não é crente, né? O povo de Deus é doido, né? E daquele cara lá do seu. Era cardiologista, mano? Esse povo acredita tudo doido. Pode dizer alguma coisa. O povo é tudo doido, tem muito entender. É verdade, é tudo doido mesmo. Porque não é normal uma pessoa, quando o plano dá errado, a pessoa ficar feliz, né? Ou ficar tranquila. Você nem tá sorrindo, mas tá sossegado. Quando a gente aprende de fato a confiar em Deus, até quando dá errado, a gente diz assim, obrigado. Deu certo a viagem? Não, deu errado. E por que tá agradecendo? Lá sei, cara. É um livramento, né? Deus não quis saber. Isso não é normal, não. Você fala logo assim, né? Isso não é normal, não. Se fosse eu, tá quebrando tudo dele, cara. Se as pessoas agradecessem que Deus fez por nós, todo mundo sabia. Imagina a gente ter uma vida dessa. Deu certo? Obrigado, Senhor. Deu errado? Obrigado, Senhor. Deu. Fez uma oração, a resposta é sim. Glória a Deus. Fez uma oração, a resposta é não. Glória a Deus também, sim. Uma vida boa. Sossegada, em paz com Deus. Porque a gente fica aflito quando o futuro não é aquilo que a gente quer. Mas se o futuro é o que Deus quer, não é melhor? Nem sempre é agradável pra gente. Aquele texto lá de... Toda vez esse texto se encaixa. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou da vossa forma de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente aprende a descansar assim em Deus, a gente começa a entender mais da vontade de Deus. Você começa a pensar assim, por que o Senhor não deixou essa viagem acontecer? Aí você, bem tranquilo, aí você entende, às vezes você vai entender dias depois, né? Por que não deu certo isso? Aí você fica em paz, e depois você diz assim, eu não deixei acontecer isso por causa disso. Teu pai ia precisar de ti, tua mãe, teu irmão, alguém, ia dar um problema na viagem, ia dar um problema assim. Não deu certo. Pronto. Agora você entendeu. O problema é que a gente só sossega quando a gente entende. A gente não quer sossegar quando a gente não entende. Quando sai do domínio da gente não sossega. A gente quer saber o porquê. A gente curiosa. Por quê? Por quê? Não, senhor, você não deu certo. Tá bom. Desejado, página 363. Somente assim se pode encontrar o verdadeiro descanso. É confiar em Deus em todas as situações. Dando como a gente quer ou não, confie que você vai encontrar o verdadeiro descanso. Estudo sobre fé, página 89, do pastor L.J. Wagner, Dr. Wagner. Diz assim, como o sábado não é uma obra, o sábado não é uma obra, o sábado é um repouso, ele é a marca de descanso em Deus mediante
a fé em nosso Jesus Cristo. Mas só é descanso em Deus mediante a fé em nosso Jesus Cristo que está na palavra. Quem descansa no domingo e diz: eu estou descansando mediante a fé. Não sei da onde. Não tem nada na escritura falando para guardar domingo, para descansar no domingo. Não é mediante a fé, não. Só é mediante a fé porque é segundo a palavra. Se não é segundo a palavra, não é mediante a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o sábado é a marca de descanso em Deus. Então, por que Deus deu o sábado, o 7º dia da semana, para o seu povo? Ele deu para ser a marca, o selo, o sinal de um descanso em Deus, todo dia da semana, toda a sua vida, a todo momento. Não é só no sábado. Só que no sábado você tem uma evidência. Hoje eu parei, hoje eu não trabalhei com minhas mãos e hoje o Senhor me sustentou. Me deu vida, me deu saúde, me deu pão de cada dia. Estou vestido, minha família está bem, tenho um teto para morar, estou aqui do mesmo jeito. Porque durante a semana você trabalha, quem foi que lhe ajudou? E sábado você não trabalha, quem é que lhe ajuda? Do mesmo jeito. Mesmo se você ir lá e fazer, o Senhor vai lá e faz. Mas não é porque você cruzou o braço, não, porque você confiou nele. Você disse: Senhor, o Senhor mandou descansar, eu descanso. O Senhor mandou trabalhar, eu trabalho. O relatozinho lá do maná, né? Lembra como é que era a situação do maná? Essa história do maná é boa demais. O relato do maná era para o pessoal ir todo dia e colher a medida da sua necessidade. Se pegasse a mais, estragava, fedia, dava bicho, arruinava. Então lá vai eu, segunda-feira, vou pegar e vou pegar o dobro aqui, que vai juntar lá em casa, né? Vai estocar. Aí você disse assim: eu tô aqui na hora, pega só o de hoje. De manhãzinha, você ia pegar só a porção. Quem pegava mais, dava bicho. E não é porque se pegar muito dá bicho, é não. Para desobediência. Porque no 6º dia dizia: hoje tu pega em dobro, para hoje e para amanhã, porque amanhã não tem. E não estragava. O problema não era o maná que se dava bicho. Porque se fosse assim, pegou na sexta-feira em dobro, vai dar bicho também. Mas não dava. Né? Não tinha fé. Qual o raciocínio? Não. Porque se eu pegar muito, aí dá bicho. Então no sexto eu não vou pegar muito. Só que a diferença. Nos demais dias, Deus disse: pega só o necessário, pega só desse dia. No 6º dia, Deus disse o quê? Pega em dobro. Não é a questão do maná em si. A questão era a obediência que o pessoal não tinha. Quando Deus disse assim: não pega em dobro, o pessoal pegava em dobro. Quando o Senhor disse: pega em dobro, o pessoal pegava em dobro. Pegava na sexta, não pegava de novo na sexta, no sábado murmurava que não tinha nada para comer. É terrível. Entenderam que é raciocínio? Como é que a natureza da gente puxa para a desobediência? Você diz: não pega em dobro. Eu vou pegar em dobro. Aí você dizia na sexta-feira: pega em dobro. Não vou pegar em dobro, porque vai estragar. Mas você está falando para pegar em dobro, pega em dobro. É o negócio da desobediência dele. Outro relato aqui. Interessante. Lembra lá da questão dos espias? Lembra da história dos espias? Lembra que eles entraram na terra? Os espias foi de novo. Eles entraram na terra. Você se entra, manda 12 espias. Era um cara que vai lá, olha, e avalia a terra. Aí quando volta, 10 desaparecem. A terra realmente manda leite e mel. Mas a terra tem gigante, e devora o homem. Mas como é que devora você gigante? A terra é muito boa, a terra é gigante, né? Aí relato ruim. Aí José Carlos disse: não, você não disse que tinha guerrear, não. Você disse que a terra é nossa. E de fato era. Aquela terra lá era a terra de onde tinha saído Jacó. O Senhor estava devolvendo a terra para Jacó, na descendência, né? A terra era dele, você não estava roubando terra de ninguém. Havia de dizer: se o Senhor saía roubando terra dos outros. Era a terra de Jacó, que Jacó tinha saído para ir para o Egito para morrer de fome. Aí agora, depois do cativeiro lá no Egito, eles voltam para a terra deles, que já tinha esse pessoal lá. Aí, para devolver a terra para eles. Aí o que é que acontece? O relato dos espias faz o povo de Israel dizer assim: nós não vamos entrar na terra. É melhor voltar
Lembra o que eles falam? É melhor voltar e morrer no deserto. Foi isso que eles falaram. Cuidado com o que fala, né? Se eu despostar, não. Se você despostar, não. Volta e vai morrer no deserto. Aí quando você disse volta, vai morrer no deserto, senão agora eu vou entrar. Dá igual o lá. Você disse entra, ele disse não vou entrar não, porque a terra aí devora homens. Aí você disse postar assim, não vou entrar não. Volta, ele disse não, agora nós vamos. É uma não descansa. Se o Senhor disser, pegue em dobro, mesmo que não faça sentido pro povo, pegue em dobro. Ah, mas alguém vai fazer chacota, pegue em dobro no jeito. Agora não é para pegar em dobro, tá todo mundo pegando em dobro. Para não pegar em dobro, não pegue em dobro. Descansa. Não restringe, todo mundo está fazendo assim. Êxodo 23, versículo 2. Não seguirás a multidão para fazer o que é mal. Se é contrário à vontade de Deus, é mal. Deus dizer, vai, diante dos outros, ele encontrar. Vai sozinho. Lá na questão dos 12 espias, quando Deus disse assim, entra na terra prometida. O mesmo Deus que abriu uma vermelha para eles, seguiu eles até lá, disse assim, entra na terra prometida. Para vocês. O que o povo disse? O povo de Deus falou. Nós não vamos entrar. Quando você disse assim, volta, você não quer voltar para o deserto e morrer, não é melhor lá? Foi volta e morre. Ele disse, agora nós vamos. Só que agora não tem bênção. Quando o Senhor mandou entrar, tinha bênção. Para eles entrarem. Não podia ter ajuda que fosse. Vai entrar e vai ficar com a terra. Mas agora que o Senhor mandou voltar, eles querem. Agora você diz, agora você vai morrer. Vai, tenta aí. Morre. Agora não tem mais a bênção de Deus, não. Tá não. E é porque não demorou muito, foi pouca coisa ali. Foi uma conversa, basicamente. Entra. Não vamos entrar, não. Melhor morrer no deserto. Então morrer no deserto, não, agora nós vamos entrar. Você disse, agora eu não quero mais que entre. Vou botar um povo desobediente desse dentro da terra? Agora eu vou para morrer mesmo. Não tem. Morreu. Não tem mais a bênção de Deus. Porque só tem a bênção de Deus quando Deus diz, faz assim, e faz assim. Não faz assim, não faz assim. Aí tem a bênção. Aí descansar. Não sei nem por que eu estou fazendo isso aqui. Mas Deus falou. Ou então bom. É viagem. Não sei nem por que eu estou fazendo desse jeito. Mas Deus diz, nem tudo é preciso a gente entender. Não. Abacuque 2,4. Eis o soberbo. O que você acha? A sua alma não é reta nele. A alma não é constante, é do soberbo. O povo de Israel sabe como é que era? Uma hora cria, o povo de Israel depois que atravessou o mar vermelho, do outro lado faz o quê? Canta um hino de vitória ao Senhor. Lembra? O menino lá puxou lá o povo, dançando, um cântico, um louvor. Todo mundo lá feliz, louvando a Deus. Poucas petadas. Tá lá murmurando lá perto da rua. Não tem água para beber, nossos bichos vão morrer. Sabe, acabou de atravessar o mar, bem junto. Vai perder a fé. Às vezes a gente é assim. Tá uma fé danada aqui, né? Sobre na igreja a gente tem uma fé danada. Né? Fervoroso. Mas saiu e acabou. Não é reta. Não é constante. É como se fosse alguém, um bebo, né? Tá lá aqui na rua e fica assim. Não é reto. Não vai numa constante, não. Zigue-zague. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Mas o que é viver pela fé? É isso aqui. Quase todo sermão que eu preparo tem isso. O que é viver pela fé? Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus. Mas de... Mesmo você não entender. Tem um bocado de coisa na Bíblia que eu não entendo e sei que muita gente não entende, mas não está escrito. Então é desse jeito que vai acontecer. Tem coisa na Bíblia que você olha, o céu se enrola. Não entendi, não. Se entender, não. Vai ver o que vai acontecer. E os filhos também vão ver. Acreditando ou não, vai acontecer. Agora a diferença dos santos é que eles confiam, por quê? Porque Deus falou. Para eles é suficiente. Para o povo de Deus, a palavra de Deus é suficiente para eles acreditarem. Não fica, não, eu tenho que me formar em teologia para poder entender, eu tenho que estudar grego e hebraico, porque senão não compreendo. Não, Deus não falou? Falou, acabou.
Isso é suficiente para nós. Mais que suficiente. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda. Não é só alguns. Toda. Toda. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não entenda, é de tudo. É fé. Se a gente sabe, fé não é acreditar no que a gente vê, ou simplesmente naquilo que a gente pode dominar. Né? Hebreus 11, versículo 1. Fé é a certeza do que se espera e convicção de fato que não se vê. Se eu só acreditar quando eu ver, não é fé. Aí não é viver pela fé. Agora, se eu acreditar porque Deus disse, aí se eu depender disso, eu vou ser feliz. O problema é que não depende porque a gente quer que a vontade da gente seja feita. Quando a gente aprender de fato a lição do sábado, o propósito pelo qual Deus deu o sábado pra gente, a gente vai ver que a importância do sábado é muito maior do que a gente imagina. Aí a gente vai entender melhor. Mas por que essa raiva todinha só com o mandamento? Por que não está com raiva dos outros não? Igual tá do sábado. É porque o sábado é extenso demais, é muito profundo. O diabo tem raiva mesmo. Queria dar ênfase aqui. Um ponto espiritual muito importante. Pai Nosso, a oração sacerdotal de Jesus Cristo ensinou. Não está no João 17, mas está fazendo parte. E nós precisamos de alguma coisa recorrer ao Pai Celeste. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Que pão é esse que vive o homem? Para nós encaixar o Pai Nosso. E quando você pede ao Pai Nosso o pão de cada dia, você está pedindo o quê para lhe manter? O seu físico, né? Linguagem popular, arroz com feijão. O básico, aqui no Maranhão. Essa aqui é a parte física. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia. Dai-nos hoje. Anteriormente aqui, no nosso texto aí, do maná. No dia da preparação, pediu o dobro. Por dia da preparação e por dia posterior. Mas no dia normal, não era para pedir o dobro, porque o seu pão é de cada dia. O dia de hoje, você deve pensar só nele, amanhã é outro dia, Deus pertence. Então, quando você pede o pão, nosso tem que ser no pão agora, hoje. Você vai precisar de jejum, almoço e janta, peça isso. Mas não é só disso que vive o homem, porque o homem não é composto só de matéria, carne, de físico. Ele tem um espírito. E o espírito também precisa se alimentar. A carne, por mais que se alimente ela continua fraca. Já o espírito, quando se alimenta ele é forte. E nós devemos também lembrar por esse pão espiritual, não é só o físico. Quando você pede o pão nosso de cada dia referência ao físico, lembre também que o pão espiritual é necessário. Então, por isso que nem só de pão vive o homem. Estou falando aqui do pão literal. Mas também de toda a palavra que procede da boca de Deus, que é o pão. Desceu do céu, que nos mantém firmes, fortes. Porque quando nós estamos fracos, aí é que nós estamos fortes, porque nós recebemos da parte da palavra de Deus, que é fé, porque somos salvos. É de graça, e a graça é por um dia que nós temos que pedir, pedimos graça por hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã nós pedimos por amanhã. Então, a graça, o apóstolo Paulo disse por 3 vezes que ele queria que afastasse dele uma dificuldade lá. E o Senhor Jesus disse: a minha graça de baixo. É a graça diária. É um favor imerecido que nós não temos.
Tá? Nós não merecemos esse alimento diário de tudo. Então, pede a Deus e Ele vai dar. Por isso está escrito, se a minha palavra estiver em vocês, vocês estiverem em mim, vocês podem pedir o que quiser. Pode pedir pão nosso do dia a dia, seja o material, seja o espiritual. Essa é a lição espiritual desse texto. E só para aproveitar esse meio, por favor, gostaria só de fazer um paralelo, que a respeito disso aí, Satanás chegou num momento de fraqueza corporal ali de Cristo e tentou ganhar ele pelo estômago. E aí a gente vê que nessa questão de nem só de pão, a gente pode trazer para hoje também, para que a gente se livre de muitos embuses, não deixando a nossa fome mesmo nos enganar. Porque hoje muita coisa é prometida também para tentar o nosso estômago, e a gente acaba vendendo a nossa honra por preocupação com o estômago. Então veja só, Prazeroso você se alimentar quando você gosta de um alimento? Sim ou não? É prazeroso comer ou não? É bom quando a gente faz uma coisa de prazer. Não adianta você comer sem ter vontade de comer, que não é bom. Tem que ter vontade de comer. Vocês já observaram quando a gente está numa reunião de estudo bíblico da palavra que sai da boca de Deus? Vocês já observaram como aquilo ali é como se neutralizasse a fome da carne? Se você está com desejo, com gosto. Agora não tem coisa pior. Você não gostar da palavra de Deus e alguém ficar pregando para ti. É um martírio. Comida desse jeito. É sofrimento. Mas se você tem vontade, você tem desejo, você perde a vontade de comer o material físico. A sua vontade ali, enquanto você está comendo a palavra de Deus ali, Jesus Cristo disse que aquele que come o corpo dele, isso aí na verdade é o corpo de Cristo. Então quando você está se alimentando de Cristo, aquela tua fraqueza ali do corpo, tu nem imagina ali, só passa a hora de almoçar, de jantar e tu está ali, interessado, querendo saber. Por isso que a palavra de Deus, ela dá vida. Para você passar dias jejuando sem ter um contato com a palavra de Deus, vai ser muito mais difícil que você ficar ligado na palavra. Ser ligado com a palavra, ela vai tirar, é como se fosse um remédio ali para te tirar a fome física. Tu aguenta muito mais tempo. Eu acho que é assim. Fazer um paralelo aqui para a gente fechar, irmãos. Ele diz assim, Jesus falando, dentro do contexto que o Deus citou, que é o contexto da ocasião em que Jesus está de jejum. Mateus 3, no episódio do batismo, onde Deus disse que ele é seu filho. E o contexto de Mateus 4 é a questão do jejum e da tentação. Os versículos iniciais de 1 a 3, 1 e 2, na verdade, eles vão falar justamente que Cristo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. É isso. A resposta dele é assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui foi exemplificado não só nessa ocasião aqui. Teve outra ocasião que Jesus citou algo interessante. É João 4,34. Jesus lhe declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No contexto aqui de João 4, no contexto aqui do versículo 34, tem um momento que os discípulos estavam andando com Jesus e os discípulos tinham comido, só que eles ficaram assim, né? Tu viu Jesus comendo? Não, tu viu. Não, tu viu. Não. Você quer comer alguma coisa? Aí eles dizem assim, eu já estou bem. Já comi. Aí eles, poxa, não você quer comer? Ninguém veio comer. Os caras se perguntando, né? Será que alguém está só comendo escondido? Porque eu não veio comer. Aí a resposta dele. No versículo 4 ele se vira para ele dizer assim, a minha comida
Ela consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Jesus não tinha fome, não. Mateus 4, verso 2. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E estava com fome. Quer dizer, nada ele não cedeu a Satanás porque ele estava com fome. Ele estava com fome. Agora acontece que, para ele, é a resposta dele. A minha comida é fazer a vontade daquele que me é mais importante. Eu sempre costumo citar Ele não disse que ele estava com fome. Ele teve. Porque a partir do momento que encerrou aquela missão dos 40 dias de jejum, ele voltou ali à realidade física e disse: tem coisas que acontecem, comer é bom e a gente come com rotina, né? Merenda, almoço e janta, geralmente. Nossa, merenda, almoço e janta. Às vezes a pessoa come até mais do que isso. Eu lembro que uma vez o pastor Arilton citou um caso que me ilustrou, em certo sentido, essa questão. Ele disse que teve uma vez que ele estava com o filho dele no hospital e o filho dele estava muito doente. Ele se passou 3 dias sem comer. 3 dias. E o pessoal vai dar para ele e dizer assim: não estou com fome. Não, mas você quer ter que me dizer: não estou com fome, não. Quer dizer que o texto só significa isso? Não. Mas há momentos em que a sua espiritualidade afeta tanto essa questão que a alimentação não é a coisa mais importante para você. Para Jesus não é a alimentação. Ele disse: não, eu tenho uma missão para fazer isso. O moço, mas está na hora de almoçar. Não, mas eu tenho uma missão para fazer isso. O moço, mas tem que comer. Ele disse: não, mas eu tenho uma missão para fazer. Jesus, o Pai mandou fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Porque se eu fizer isso aqui, eu estou satisfeito. Mas tem que pensar só na barriga. Mas eu vejo que outra coisa nós devemos vencer. Mas para vencer precisa fazer algumas mudanças. Eu não vou fazer a pergunta porque eu sei qual é a resposta. Mas assim, nós sabemos que para a gente vencer o apetite é um dos pontos mais trabalhosos. E o diabo sabe disso. Ele sabe nossos pontos fracos, sabe tudo. E nós temos que vencer, então sabemos que é necessidade. Eu e você sabemos disso. Mas a gente está sempre transgredindo aquilo que a gente deveria estar fazendo, a gente não faz ainda. A gente tem vontade de fazer, mas o poder não é nosso, vem do alto. Está à nossa disposição. Muitas vezes não entregamos nosso poder. Porque não sabemos o que você quer pedir. Então, quando é que nós vamos vencer, por exemplo, nós devemos nos alimentar qualquer coisa entre as refeições? Aqui todos já sabem disso, não sabe? Nós já vencemos? Não precisava nem responder. Agora sim, para nós vencer isso aí, primeiro nós precisamos exercitar o que para nós vencer? Veja o que Jesus fez aí, a exemplo. Ele venceu o apetite, não venceu? Mas por que ele venceu? Porque ele estava ali para fazer a vontade do seu pai. E o alimento dele consistia nisso. Se você quer vencer, não comer outra refeição, pega a tua Bíblia quando tiver o tempo necessário. Tiver trabalho, você sabe que não perde o tempo ali. Mas se você pegar esse tempo, se você estiver em casa, por exemplo, estudando a Bíblia, examinando, com cuidado, com cautela, você sabia que você não vai dar fome quando você tiver ansioso. Você pega aquele espaço todinho e não vai dar fome. Aí quando der fome, quando tu para de dar fome, já está ali na hora do teu almoço, o tempo necessário que é para pegar a refeição. E isso acontece se nós fizermos isso. Você está se alimentando da vontade do Pai constantemente. Não vamos transgredir essa parte. Eu digo com certeza, nós vencendo essa parte do apetite, as outras ficam mais fáceis. E tudo vem do alto. Nós não temos esse poder de fazer as coisas acontecer. É Deus que efetua em nós o querer realizar. Quando você efetua um exame das Escrituras,
É Deus que está, pelo seu Espírito, dando a gente aquela vontade e desejo de estudar. Quando nós estamos estudando ali, nós já vamos exercitando algo para deixar outras coisas e fazer com que as verdades se tornem uma engrenagem. E a gente assim avança. Glória após glória, verdade após verdade. A pessoa quando trabalha na roça, né? Ele não tem tempo para estar merendando, né? Como no meio-dia, só na hora da janta em casa. Né? Aí na rua ele não quer. Na rua ele não quer passar não, porque ele quer comer uma coisinha para. São dois problemas que tem a boca, né? A língua e o apetite. E cuidado da boca, né? Porque quando não é o apetite, é a língua, né? Quando não é a língua, é o apetite que atrapalha na nossa comunhão com Deus. Se nós possamos pedir ao Senhor graça do céu, para que possamos confiar nele, saber que seus mandamentos não são pesados e todos eles trazem bênçãos para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Maravilhoso Jesus, eis a tua igreja mais uma vez, de joelhos dobrados, com as mãos erguidas para ti, que intercede por nós no santuário celeste, e com nossa mente, nossos pensamentos voltados ao teu trono de graça, para que o Senhor nos socorra nas nossas dificuldades, para que somente a nossa confiança, a nossa dependência de ti, para que possamos realmente aprender, Jesus, a descansar em ti e saber que o Senhor cuida de tua igreja a cada instante. Que mesmo quando a nossa vontade não é realizada, que mesmo quando as coisas não estão sob nosso controle, que possamos confiar em ti e saber que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o teu santo dia seja uma lição para nós a cada semana, Jesus. Nos abençoa por tua graça e misericórdia. Concede-nos um bom restante de sábado. Em teu santo nome, Jesus. Amém.